Quando se trata do cinema hollywoodiano, a esmagadora maioria dos filmes quer que você esqueça que o que você está assistindo é um filme. Portanto, iluminação intensa e colorida, design de produção extravagante ou teatral, montagem rápida, agressiva ou super estilizada é quebra de paradigma. Desde a década de 70, a regra é que filmes sejam um simulacro do que a gente acha que estar assistindo uma situação acontecer seria. Há exceções à regra, é claro, cineastas de teor autoral que assumem riscos ao pedir que você suspenda um pouco mais a sua descrença para assistir os filmes hiperestilizados deles, que se utilizam de todo e qualquer artifício disponível à mídia audiovisual. O Wes Anderson, o Edgar Wright e o Taika Waititi são ótimos exemplos de cineastas que não estão nem aí pro simulacro da realidade. Se você quer esquecer que está assistindo ficção, vai assistir um documentário. Mas muito mais interessante do que a eventual saída da caixinha de autores masculinos de renome são as novas possibilidades que vêm aparecendo conforme diretoras femininas estão conseguindo alcançar um lugar no mainstream. Ano passado, por exemplo, a gente teve a particularmente feminina e doida visão de mundo da Arlequina ser traduzida para um filme colorido, super estilizado, com montagem rápida, cenários incríveis, figurinos completamente doidos, com quebra de quarta parede, jogando pro alto tudo que é convenção em prol de ser tão interessante quanto a sua protagonista. Já esse ano a gente tem visto Promising Young Woman fazer sucesso, que é um filme sobre um assunto sério, cujo roteiro do filme trata de maneira séria, mas que é contado visualmente com um ar pop, adocicado e cuidadosamente construído. E aí que chegamos em Emma. Dirigido pela Autumn the Wild, Emma, de 2020, é a mais nova adaptação do livro homônimo escrito pela Jane Austen em 1815. O filme acompanha a Emma Woodhouse, vivida pela Anya Taylor-Joy, uma jovem, bela, rica e inteligente mulher que ocupa uma posição admirável na alta sociedade. Muito apegada ao seu pai e contente com a vida que leva, a Emma não vê por que se casar, mas isso não impede que ela brinque de casamenteira com as pessoas à sua volta. O seu mais novo projeto sendo Harriet, uma menina a identidade dos pais é desconhecida e que Emma toma como sua protegida. Emma é um filme que, na maior parte do tempo, tá cagando para as convenções do gênero do filme de época. Ou para qualquer coisa que faça você se aproximar dos personagens e as situações vividas por eles. Fãs da versão de 2005 de Orgulho e Preconceito, que muda até a época do filme para não ter que lidar com o estranhamento causado pela moda do período regencial, cairiam de paraquedas aqui. Enfim, a diferença é notável entre essa adaptação e as anteriores, como o filme de 1996 estrelado pela Gwyneth Paltrow ou a minissérie da BBC de 2009 que tem a Romola Garai no papel da protagonista. A única adaptação minimamente comparável, então, é As Patricinhas de Beverly Hills, que transformou o livro da Jane Austen em comédia romântica, naquela onda dos anos 90 e anos 2000 de adaptar clássicos para um contexto teen. Isso é porque ambos os filmes focam mais no aspecto cômico da história. E, sinceramente, eu não acho que é uma coincidência justamente essas duas adaptações serem as que deixaram um impacto maior quando se fala de Emma no cinema. Eu tenho que admitir que eu nunca li Emma ou qualquer livro da Jane Austen, para falar a verdade, então eu não posso te dizer com absoluta certeza de que essa é a melhor maneira de adaptar esse livro. Mas, assim, pelo que eu entendo da história, Emma me parece uma comédia romântica, só que passada no período regencial. Então faz sentido pra mim que a sua adaptação pro cinema pareça visualmente e te passe a sensação de uma comédia, e não um romance histórico que tem algumas piadas ali no meio. Mas assim, essa saída da caixinha não quer dizer um afastamento do contexto histórico. Como eu disse, Emma tá absolutamente desinteressado em tentar te aproximar e fazer os acontecimentos ali parecerem fácil de imaginar no nosso dia a dia. Na verdade, boa parte da comédia do filme vem de destacar a artificialidade daquela sociedade. Então acaba sendo muito interessante como o filme se constrói para ser um retrato específico de um tempo e um lugar, mas também partindo da visão de um tempo e um lugar. Quer dizer, ele mistura uma riqueza de detalhes historicamente fiéis
com um humor que é muito especificamente de 2020. É uma comédia de um mundo da comédia pós The Office e memes. Quer dizer, olha para aquele monte de planos longos, estáticos, de reações de personagens e situações vergonhosas, ou as muitas cenas em que um personagem bem coadjuvante no fundo tá reagindo de maneira engraçada ao que tá acontecendo. Mas para mim o mais interessante disso tudo é que, como um filme lançado em 2020, é óbvio que ele tá plenamente consciente de todas as ferramentas à sua disposição e ele sabe exatamente quais são as convenções de cada gênero em que ele coloca o seu pezinho. Emma é ao mesmo tempo historicamente fiel e uma comédia que aponta para todo tipo de bobeira dentro do contexto do período regencial, mas também um filme que, quando precisa, começa a parecer com o romance histórico da maneira que a gente está acostumado. Olha só, a maior parte do filme tem essa aparência. Ele usa montagem, figurino, design de produção e fotografia para evidenciar a artificialidade da sociedade retratada. Com composições de cena distantes e simétricas e com muito espaço vazio em tela, muitos tons pastéis, planos mais longos e personagens se movendo em cenas em que a câmera tá parada. Mas aí, em cenas específicas de picos emocionais entre o casal principal do filme, ele começa a tomar uma aparência do que a gente esperaria de uma adaptação de Jane Austen. Apostando em um tom mais romântico e naturalista, com uma fotografia com maior contraste e usando cores mais quentes, movimentos de câmera mais fluidos, ambiente à luz de velas e composições de cena mais dinâmicas. Em nenhuma cena do filme trabalha esse contraste de tons tão bem quanto a minha cena favorita, a cena do baile em que a Emma e o Knightley dançam juntos. Vou contar uma coisa pra vocês sobre a minha vida pessoal, da qual eu nunca falo. Eu faço faculdade de cinema, né? A grande informação, agora vocês sabem tudo sobre mim. Não, mas eu faço faculdade de cinema e semestre passado eu tive que fazer esse vídeo ensaio pra minha aula de edição e montagem 1. E o vídeo ensaio era para decupar a montagem de uma cena de qualquer filme, série ou obra audiovisual que a gente quisesse. E eu escolhi essa cena do baile de Emma. Foi fazendo esse trabalho que eu percebi o quão brilhantemente o filme passeia por tons e o quão deliberado é esse contraste visual e como funciona para te dar um soco no estômago de emoções, sabe? Mas vamos lá. A cena do baile é um momento clássico de romance. Não seria impossível imaginá-la naquele Orgulho e Preconceito que eu falei pra vocês que era completamente diferente de Emma. Mas o motivo por que essa sequência crescente de tensão e quebra, até chegar num clímax emocional, funciona tão bem pra te deixar com o coração na boca, é porque ela existe dentro de um contexto que na maior parte do tempo pode ser descrito como Wes Anderson adapta Jane Austen, sabe? Até esse momento, a menos que você tenha visto As Patricinhas de Beverly Hills e conheça a história de Emma, você não tem nem certeza absoluta de que esse é um filme de romance, sabe? Essa é a cena em que a Emma e o Knightley percebem que estão apaixonados um pro outro, junto com o espectador. A cena é toda sobre a quebra da performance necessária para manter os seus papéis sociais e a intensidade de emoção causada por perceber que eles podem ser reais um com o outro. E essa mensagem só pode ser passada com êxito através de uma cena romântica clássica, porque ela tá contrastada com um filme que é sobre gente rica andando por aí emperequetada com os seus chapéus esquisitos e tentando flertar uns com os outros sem quebrar as regras sociais que eles performam aparentemente sem motivo. Tudo na cena do baile é sobre contraste sutil, para te fazer se emocionar sem questionar mudanças drásticas. Um detalhe como a falta de luvas, por exemplo, que já é mostrada no primeiro plano geral que tem na cena, em que você vê que todos os casais que estão dançando estão de luva, exceto a Emma e o Knightley. Que é uma coisa, esse toque de mãos desluvadas, que vai se tornar um símbolo para o casal. Para contexto, o filme se mantém bem fiel a todo o costume de as pessoas terem que usar luva ao sair de casa.
e especialmente a homens e mulheres não poderem se tocar livremente. A única cena que eles tocam as mãos assim no filme é literalmente a última, que é a cena do casamento deles. Então, enfim, e nem nessa é tão desluvado, tão, meu Deus, um escândalo, quanto essa, porque na cena a Emma tá com uma luva, mas ela é uma luva de renda, então, e que também não tem a parte dos dedos enluvada. E aí eles dão as mãos, e é um símbolo muito grande do que é o relacionamento deles, que na verdade é uma grande quebra de performance social, de regra social. Eles estão ali um pro outro. Então é como se fosse um meio termo entre existir em sociedade dentro das normas, mas ao mesmo tempo ter aquele refúgio e aquela coisa um pouco não convencional no amor que eles têm um pelo outro, sabe? Oi, gente, Nath da edição aqui, passando só pra esclarecer, porque eu acho que ficou meio confusa essa minha explicação da metáfora da luva na cena do casamento. Então, o uso de uma luva do material mais leve e com parte da mão descoberta na cena do casamento é muito simbólica do que a própria relação entre o Knightley e a Emma é simbólico. O que significa essa relação deles é exatamente ser o meio termo entre os rituais tradicionais daquela sociedade e um sentimento muito honesto, puro e desenvolvido dentro dos seus próprios termos, sabe? Eles estão participando de um ritual tradicional, o casamento, que era exatamente o que a Emma dizia que não queria no começo da história, mas, nesse caso, é um casamento entre duas pessoas que se amam e que se deram ao trabalho de discutir o que é melhor para cada um deles. O Knightley, ele não vai se casar e levar a Emma embora para longe do lar dela, da família dela e dos amigos dela, como era o esperado para a época. Eles estão fazendo algo tradicional, mas de uma maneira não tradicional. Assim como Emma tá com a mão enluvada, mas tá, de certa forma, com a mão desluvada ao mesmo tempo. Enfim, na cena do baile é onde se estabelece esse toque das mãos desluvadas como símbolo. E é uma coisa que vai tendo mais destaque conforme a cena cresce. Como eu disse, os movimentos de câmera dessa cena são bem mais fluidos, né? Como se fosse simulando o olhar de um observador que tá dentro daquele baile ali, assistindo aquela dança. Só que conforme a intensidade de emoção aumenta, o olhar daquela cena vai ficando cada vez mais pessoal, trocando a intercalagem de primeiros planos mais abertos com meios primeiros planos, planos médios e planos americanos, por primeiros planos cada vez mais fechados, dando destaque para os sentimentos nos rostos dos atores, com plano e contraplano deles se movendo em direção à tela, como se a câmera assumisse o olhar de cada membro do casal, e planos detalhes dos seus toques, evidenciando ainda mais as mãos desluvadas. Então a cena vai criando esse crescendo de tensão, diminuindo a abertura dos planos, e aí ela cria uma motivação diegética para dissipar a tensão, como por exemplo quando eles estão tão vidrados um no outro que esquecem o próximo passo da dança e acabam trombando nos outros casais. Que é um momento em que a fotografia volta para planos mais abertos, com uma composição que enquadra mais personagens e elementos de cena, como as velas. E é a mesma coisa que acontece no clímax da cena. Os planos vão se fechando conforme eles voltam a se tocar. Eles ficam em primeiro plano, enquadrando absolutamente nada além dos dois. A gente vê um plano detalhe das mãos entrelaçadas, hesitando em deixar de se tocar. E aí a música acaba, então eles são obrigados a deixar de se tocar. E aí a gente volta para um meio primeiro plano. Eu também amo como o filme lida com o que acontece logo depois, porque na cena seguinte já tá amanhecendo. A Out on the Wild usa sequências noturnas de maneira muito estratégica nesse filme, para manter o seu ar romântico com luz de velas e reunião de pessoas da alta sociedade nas suas roupas mais chiques. Então, eles saírem do baile com o sol já nascendo dá tanto um contexto pro estado mental dos personagens, quer dizer, se são jovens adultos saindo de manhã cedo de uma festa na qual eles viraram à noite. Tanto quanto já demonstra um retorno ao tom que o filme tem a maior parte do tempo. Porque já a doideira típica de Emma vai fazer um retorno. Eu também amo essa cena com todas as forças do meu ser. O Knightley saindo do baile. Me desculpa o termo chulo. Galudão. Dá de cara com a Emma e a carruagem. Pá! E aí ele, com um neurônio só, muito mal funcionando, coitado. Ah, vou correr atrás da carruagem. Ah, meu Deus do céu, coitado. Ai, eu amo esse filme.
Talvez você esteja me ouvindo falar isso tudo e tenha achado que o que eu quero dizer é então a abordagem mais realista, tentando retratar as coisas mais próximo do que a gente vive, é a abordagem errada. E não é isso que eu acho. Quando um diretor pensa na história que ele vai contar e como, esse como tem que ter um motivo. Existem certas histórias que faz todo o sentido do mundo retratar de maneira realista, tentando chegar visualmente na verdade mais dura, nua e crua quanto for possível. Afinal de contas, existe um motivo por que essa abordagem se popularizou lá pela década de 70 toda. Que no caso era uma reação ao cinema de grandes estúdios da Era de Ouro de Hollywood. Os filmes mais populares da época abusavam do artifício, com cidades cenográficas, romances melodramáticos, figurinos extravagantes e os muitos musicais que eram um gênero super popular da Era de Ouro. Essas novas ondas cinematográficas chegaram como contracultura de jovens realizadores que queriam retratar o que não estava sendo retratado até então. Só que agora a abordagem sombria e realista se tornou a norma e um drama de guerra super pesado e um filme de super-herói não se distinguem visualmente. Com o processo de massificação do que foi essencialmente um movimento cinematográfico anti-establishment, a gente meio que perdeu exatamente o que aqueles jovens realizadores estavam buscando quando começaram a fazer as suas obras nuas e cruas. A diversidade de narrativas. Galera, a gente tá em 2021. Não é possível que faça algum sentido Hollywood continuar achando que investir numa paleta de cores e uma direção de arte mais criativa e interessante vai tirar os espectadores do seu momento de imersão. O público é mais inteligente que isso. Se ele é capaz de suspender sua descrença para poderes mágicos, ele é capaz de suspender sua descrença para uma vibe mais coloridinha, sabe? Enfim, eu acho que Emma é um excelente exemplo do porquê a gente devia diversificar como a gente conta visualmente histórias. A linguagem cinematográfica é vasta e todo e qualquer artifício e dispositivo deve ser aproveitado da melhor maneira possível para favorecer a história que você está contando. Dá para ver pelo que Emma faz, transitando com tanta desenvoltura pelo natural e o artificial. É um filme que abre os nossos olhos para as possibilidades do storytelling. E Hollywood, em geral, devia pegar o caderninho e anotar as lições ensinadas pela obra da Out on the Wild. Enfim, voltei pro YouTube, vamos rezar que vem mais. Eu tenho mais algumas ideias de coisas que eu quero fazer, então provavelmente vocês vão estar me vendo com mais frequência. Se tudo der certo esse ano, tem mais do que teve ano passado. Tem alguns outros projetos aí que eu tô desenvolvendo, que eu não vou falar o que é, porque me conhecendo, se eu falar, estraga. Então só fica de olho nas minhas redes sociais, elas estão na descrição, me segue lá, fica atento que vai ter coisa nova por aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não se esqueça de se inscrever. Comenta aí nos comentários, você já assistiu Emma? Emma é o meu filme favorito de 2020, então todo e qualquer motivo para falar bem de Emma para vocês é bem-vindo. Me fala se você já viu Emma, se você concorda com a minha visão do approach artificial misturado com o natural do filme, se vocês gostaram. E é isso.